Canal Matemática na Veia, e na aula de hoje nós vamos falar sobre sequências numéricas. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e se gostar da aula, dê um like, ok? Pega o seu material que a nossa aula já vai começar. Para iniciarmos o conceito de sequência numéricas, temos que pelo menos primeiro entender o que é uma sequência numérica ou uma sucessão. Nem tudo é uma sequência numérica. Se eu tiver uma disposição de números, se esses números não tiverem uma interação entre si, ele não se trata de uma sequência numérica, tá bom? Para ser uma sequência numérica, os números entre si têm que se relacionar de algum padrão, com algum padrão, ter alguma ordem, alguma relação entre si. Por isso que a definição de sequência numérica ou sucessão é conjunto de números com uma determinada ordem ou padrão. Exemplo, numa chamada de uma sala, os nomes dos alunos estão dispostos numa lista, e essa lista dispõe os nomes desses alunos de ordem alfabética, e a cada nome de um aluno existe um número que relaciona esse nome. Ou seja, essa sequência que vai apresentando os nomes, esses números vão aparecendo obedecendo o padrão de uma ordem alfabética, ou seja, eles interagem entre si obedecendo uma ordem, um padrão, relacionam entre si com alguma coisa que os delimita. Exemplo que eu coloquei para vocês aí, de uma sequência muito famosa, é a sucessão de Fibonacci. Quando nós olhamos para essa sequência, a priori não conseguimos ver um padrão, porque o padrão não surge do primeiro termo, ele surge a partir do terceiro termo. Observa, a cada termo após o segundo termo é a soma dos dois termos anteriores. Vamos ver? Se eu pego o número 2 e se eu olho o que vem antes dele, 1 mais 1, 2, ou seja, a soma dos dois anteriores a ele é igual o sucessor, o próximo, né? Exemplo 3, 1 mais 2, 3. E aí vai. Então, se eu quisesse continuar essa conta, continuar essa sequência, eu continuaria. Porque eu sei a ideia, eu sei a essência, eu sei qual foi o padrão que se baseou para criar essa sequência. Então, uma sequência a gente consegue continuar ela, porque ela tem uma ideia, tem uma finalidade. Se ela não tiver, você não consegue finalizar isso. Fica sendo um número jogado de forma esporádica, né? Então, se eu quisesse continuar aqui, 13 mais 21 daria 34, e eu ia colocar aqui e ia seguindo, né? Então, dentro de uma sequência, existem alguns elementos. O primeiro elemento que a gente coloca aí para dar nome a algumas coisas é um N. O N refere-se ao número de termos que tem uma sequência, ou seja, se essa sequência vier até aqui, vamos contar quantos termos teria se ela fosse uma sequência finita. Ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos. Ou seja, o N refere-se a cada posição de um elemento dentro de uma sequência, tá bom? E o A1? O A1 refere-se ao primeiro termo da sequência. Nesse caso, quem seria o A1? O A1 seria o número 1, porque ele é o primeiro termo dessa sequência. E o AN, ele é muito usado, então presta atenção. O AN, ele tem vários nomes. Ele é chamado de enésimo termo, ou seja, enésimo é qualquer um termo, né? Depende de quem? Do N que entrar aqui. Se o N aqui for 5, aqui fica A5. Se o N for 2, A2. Então ele pode ser qualquer um. Se ele pode ser qualquer termo dentro de uma sequência, ele é chamado de termo genérico, tá? Ou também, quando nós chegamos na teoria de PA, você vai ver que ele também tem a representação de o último termo da PA, porque ele é livre, né? Qualquer número que eu colocar aqui, no lugar do termo do N, ele vai mudar. Exemplo, se eu colocar o A5, no lugar do N aqui, vai entrar 5, e aí se entrar o 5, vai ficar, quem seria esse termo que está na quinta posição? Vamos ver lá em cima? 1, 2, 3, 4, 5. O termo que está na quinta posição é o 5. Então, o A refere-se ao termo e o 1, que é o N que vem aqui, a posição desse elemento dentro de uma sequência, ok? E o AN mais 1, a gente vai aprender essas nomenclaturas mais à frente, tá? Quando apresentar algumas fórmulas, então preste bem atenção. O AN mais 1 seria o termo posterior, o sucessor, o que vem depois. Exemplo, se o N for, exemplo, 5, como a gente pegou.
Se o N entrar aqui, no lugar do... o 5 entrar no lugar do N, aqui ficaria 5 mais 1. 5 mais 1, 6. Então, estou à procura de quem? Do termo que está na sexta posição. Então, vamos lembrar? Onde estava o A5? A5 estava aqui. O A6 é o que vem depois. Então, o termo que está na sexta posição é o número 8. Então, sempre o N mais 1 é o que vem depois. E o N menos 1, na lógica, é o que vem antes, né? Então, se eu colocar o 5 aqui, ó, 5 menos 1, daria 4. Então, se eu for olhar lá em cima, se esse é o A5, o elemento que está na quinta posição, quem vai estar na quarta posição? O A3. Até o exemplo que eu coloco para você aqui embaixo é se o N fosse 4. Se o N fosse 4, aqui ficaria 4 tira 1, 3. E quem seria o elemento na terceira posição? O 2 aqui. Bom, espero que você tenha entendido essa primeira parte. Vamos seguir.